Bom dia, gente. Bom dia. Uma ótima semana para nós, né? Excelente segunda-feira. Vamos começar então. Não sei se vocês perceberam aí que o professor mudou, né? Vocês perceberam aí que a Leandra está dando aula para vocês. Só que é um pouco, como é que é um pouco mais de cabelo, um pouco menos de barba e um pouquinho mais bronzeado e um pouquinho mais cheinho. Então tá. Gente, na aula passada nós terminamos as figuras planas, né? Eu falei sobre setor circular, coroa circular, trabalhei sobre retas tangentes, as figuras e tal. E aí hoje é uma parte que é muito importante. Essa aula de hoje ela é muito importante porque nós vamos trabalhar com as figuras inscritas numa circunferência. Então eu vou pegar triângulos, vou pegar quadrados e aí eu vou trabalhar em cima desta parte, tá? Então vamos começar então. Eu vou falar primeiro sobre um triângulo, as figuras inscritas, tá? Vou colocar aqui primeiro polígonos regulares inscritos. Polígonos regulares inscritos. Então, quando eu falo em polígonos regulares, nós já sabemos que eu estou trabalhando com as figuras que têm os lados com a mesma medida. Então, vamos começar com um triângulo inscrito. Vou desenhar um cotovelinho, aquela história toda, você conhece. Meus colegas de deboche, as partes. Então tá. Quando nós falamos em polígonos regulares inscritos, vamos lá. O primeiro que eu vou trabalhar aqui é o triângulo equilátero, certo? Então, esse triângulo equilátero, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Observe, quando eu tenho uma figura inscrita, nesse caso é o triângulo equilátero, o que nós teremos aqui? Eu tenho que trabalhar com o raio e com o lado. Obviamente que vocês já perceberam que os três lados são iguais. Prof, uma pergunta. Oi. Vão ser trabalhados polígonos irregulares inscritos ou não tem? Não, irregulares não, porque tu não consegue fazer relação. Até foi bom essa perguntinha. Por que nós só trabalhamos com os regulares? Porque a única maneira, como eu tenho os lados iguais, agora primeiramente no triângulo, né? Depois nós teremos o quadrado, depois o hexágono regular. É a única maneira de eu fazer uma relação entre lado e o raio. Imaginemos que eu tivesse um triângulo de qualquer forma, aqui, por exemplo, um triângulo retângulo aqui dentro. Se eu tivesse um triângulo retângulo aqui dentro, não ia conseguir fazer uma relação entre o lado do triângulo e o raio, porque dependendo do tamanho do lado, eu tenho que fazer uma relação diferente com o raio. Então é por isso que só se trabalha com polígonos regulares inscritos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho lá. Aqui, gente, ó, quero chamar a atenção de vocês para o apótema, certo? O apótema, o que é? O apótema é esta medida que sai do centro do círculo e vai até o ponto médio de qualquer lado da figura inscrita, certo? E isso é o apótema. Como é do triângulo, eu vou chamá-lo de A3, certo? Então agora, observem o triângulo que eu vou montar. Aqui eu tenho o apótema, aqui eu terei o raio, e observem que aqui eu tenho a metade do lado. Tudo bem? Então, observando ali, eu quero que vocês agora lembrem de um detalhe. Qual é a observação? Todo triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais e os três ângulos internos também iguais, todos os ângulos internos de 60 graus. Então, eu tenho 60 graus, tenho 60 graus e aqui na parte direita aqui eu tenho 60 graus.
Para que isso? Para que vocês observem que, se eu tenho 60 graus aqui, é importante que vocês observem que aqui eu terei 30 graus. E as relações agora, eu terei fazendo as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vamos lá então, ó. Como é que eu faço para encontrar o lado primeiro em relação ao raio, certo? Vamos então ver o seguinte, ó. Eu tenho que aqui, em relação a esse ângulo de 30 graus, o lado, a metade do lado aqui é o cateto adjacente, porque ele é adjacente ao ângulo, ele é vizinho do ângulo. E o raio é a minha hipotenusa. Para quem não lembra, a relação trigonométrica que a gente usa com cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então vamos começar a trabalhar com essa parte. Então eu tenho aqui cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é L sobre 2 dividido pelo raio, certo? Bom, aí tem que lembrar das relações trigonométricas. O valor do cosseno de 30 graus, ele vale raiz de 3 dividido por 2. É igual a lado sobre 2 dividido pelo R. Bom, seguindo agora, faço o cruz-credo, como eu digo, né? Faço o produto cruzado e eu terei que 2 vezes L sobre 2 é igual a R vezes raiz de 3. E fica bom de trabalhar, porque quando eu mando embora aqui, ó, ao fazer esse produto, eu multiplico o 2, simplifico o 2 com o 2, sobra-me que o lado do triângulo equilátero inscrito, ele vale R raiz de 3. Então aí está a primeira relação do lado com o raio nesta figura, nesse triângulo equilátero inscrito. Tudo bem? Aí eu tenho então a relação do lado com o raio. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Já encontrei a relação entre o lado e o raio. Vamos agora fazer e encontrar o valor do apótema do triângulo, o A3 aqui, ó. Uso um raciocínio parecido. Para encontrar o lado, eu usei cosseno. Agora, para encontrar o apótema, acompanha comigo aqui. O apótema está aqui, certo? Ele, em relação ao ângulo, ele é o cateto oposto. E o meu raio é logo, cateto oposto sobre hipotenusa, dentre as relações trigonométricas, encaixa-se como seno. Então, vamos nós, ó. Eu tenho aqui que o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o apótema, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Bom, com isso, gente, o que nós tiramos ali? Tem que lembrar do valor do seno de 30. Seno de 30 vale 1/2. E 1/2 é igual ao A3, ao apótema A3, dividido pelo raio. Então, daqui faz o cruz-credo, faz o produto cruzado, e eu tiro que 2 vezes o apótema do triângulo é igual a R vezes 1, que é R. Qual é esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então eu tenho aqui que o apótema do triângulo equilátero inscrito, ele vale a metade do raio. Vamos embora aqui melhor. Ele vale a metade do raio. Então tá aí, ó.
Esta é a relação que há entre... Agora, encontrei o apótemo em relação ao raio. Dá para perceber que o meu apótemo aqui, ele é esta medida, ele vale a metade do raio, certo? Vou só fazer mais uma observação aqui, ó. Nós já trabalhamos com triângulo equilátero, eu vou só deixar uma observaçãozinha. Esta medida aqui, gente, ela é exatamente 1/3 da altura do triângulo, certo? Ele vale 1/3 da altura do triângulo. E vocês podem depois trabalhar e encontrar para verificar quais são os valores do raio em relação ao apótemo e também em relação ao lado. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Deixa eu separei esse aí. Esse primeiro foi o triângulo equilátero. Então deixa eu apagar aqui de cima, vou colocar aqui o triângulo equilátero. Triângulo inscrito. Esse primeiro é o triângulo inscrito. Triângulo equilátero inscrito. Certo? Vamos agora, gente, falei isso aqui, vamos agora para o quadrado inscrito. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui agora o quadrado inscrito. Prof, pode repetir a definição do apótema? O apótema, claro. O apótema é uma medida que sai do centro da circunferência, tá? E vai até o ponto médio do lado da figura que está inscrita. Então eu vou chamar a atenção de um por um, tá? Agora eu vou fazer o do quadrado e eu também vou chamar a atenção. Sai do centro da circunferência e cai no ponto médio do lado da figura. Mais um motivo para ser figura sempre irregular, tá? Vou fazer melhor aqui em cima do desenho que não ficou. Então tá. Aqui eu tenho agora o quadrado inscrito na circunferência. E tendo o quadrado agora inscrito na circunferência, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não ficou perfeitinho, mas eu quero chamar a atenção de novo para vocês, ó. Está aqui o centro da circunferência, tá? E vamos para o apótemo. Só que em vez de ser o A3, que é do triângulo, agora vai ser o A4. Então sai do centro da circunferência, que acaba coincidindo com o centro da figura também, e vai até o ponto médio do lado da figura inscrita.
Então, esse aqui eu vou chamar de A4, o apótema do quadrado. Assim como eu fiz lá no triângulo, aqui eu tenho no quadrado a metade do lado também. A metade do lado também aí. E, fechando essa figura aqui, esse triângulo equilátero, eu tenho quem aqui? Eu tenho o raio. Então tá aí. E esse é o meu raio, tá? De novo, assim como lá no triângulo, aqui no quadrado também, forma 90 graus da base. E de novo, lá no triângulo equilátero eu tinha 3 ângulos de 60 graus. Aqui no quadrado eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Os 4 ângulos valem 90 graus. 90 graus, 90 graus e 90 graus. Daí, gente, o que vocês precisam observar? Que, obviamente, para não ficar poluindo o desenho ali, aqui, nesse vértice aqui, eu tenho 90 graus também. Obviamente que, se eu traço esse raio e vai até o centro da circunferência, eu tenho aqui 45 graus. Certo? Então, exatamente o que eu fiz com o triângulo equilátero, eu vou fazer agora com o quadrado. 45 graus. E vou usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo para encontrar o lado em função do raio e o apótema em função do raio. Acompanhe comigo. De novo, eu tenho aqui 45 graus. O L sobre 2, a metade do lado, ele é o cateto adjacente. O apótema é o cateto oposto e o raio é a minha hipotenusa. Então vamos começar, como eu fiz no anterior, começar com o lado. Então vamos lá. Ó. O lado é o cateto oposto e o raio é a hipotenusa. Novamente, cosseno. Então a gente trabalha da seguinte maneira, que cosseno de 30 graus, eu tenho aqui que cosseno de 30 graus é igual a quem? Cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pelo raio. Opa, desculpa, não é cosseno de 30, estou cometendo um erro. Cosseno de 45, né? Cosseno de 45, certo? Que é aqui, olhando no triângulo. Cosseno de 45, vamos lá, vai na tabelinha das relações trigonométricas. Cosseno de 45 é igual ao seno, né? É raiz de 2 sobre 2. Igual a L sobre 2 dividido pelo raio. Faz o produto cruzado. Eu tenho 2 vezes L sobre 2 igual a R raiz de 2. E novamente ficou tranquilo porque na hora que eu multiplico o 2 pelo L sobre 2, mando embora o 2 com o 2 e sobra-me que o lado ele é igual a R raiz de 2. Então aqui está o valor do lado em função do raio. Nesse caso aqui, é o lado do quadrado. Tá? Esse é o lado do quadrado. Eu fiz aí e montei o do quadrado. Bom, após encontrar o lado em função do raio, certo? Nós vamos para o outro elemento do triângulo, que é o apótema. Assim como eu fiz no triângulo equilátero, eu vou fazer agora no quadrado, que é o apótema 4. Bom, eu vou fazer em função do raio, mas eu quero que vocês observem que é bem fácil de identificar o valor do apótema no quadrado. Porque se ele sai do centro dessa figura e vai até o ponto médio, observem que ele vale exatamente o que? A metade do lado, certo? Olha só, já dá para perceber. Então, o apótema 4 do quadrado, ele vale a metade do lado.
Só que em todos eles eu vou fazer em relação ao raio. Eu vou encontrar o raio primeiro, tudo bem? Em relação ao raio. O Eduardo perguntou se nós vamos ter aula de relações trigonométricas. Isso é o Frodo que vai dar ou é tu que vai dar? Eu acho que trigonometria sou eu. Talvez tem que ver como é que vai ser a parte de inicial. Talvez eu fale sobre essa parte do triângulo, as relações trigonométricas no triângulo. Porque mais adiante nós vamos fazer lei dos senos, lei dos cossenos e aí seja essa parte. Mas é só uma tabelinha. Tá? Bom, falei no cosseno de 45. Agora, na hora de encontrar o apótema 4, o que vai ser? O raio é a hipotenusa e o apótema é o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Seno de 30. Seno de 45. Vamos lá então. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é o meu A4. Esse caso não seria igual? Oi? Esse caso não seria igual. Agora vamos chegar a falar sobre isso. E aqui eu tenho o raio. Bom, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Igual ao apótema 4 sobre o raio. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer 2 vezes o apótema 4 igual a R raiz de 2. Logo, o meu apótema 4 é igual a R raiz de 2 dividido por 2. Tá? Então, certo? Então aqui eu fiz a relação também agora do meu do apótema do quadrado escrito em relação em relação ao raio. Quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte: neste caso aqui, ó, quem é R raiz de 2? Concorda comigo que R raiz de 2 é o lado desse quadrado? Então, se eu colocar aqui no lugar do R sobre 2, R raiz de 2, o lado do quadrado, observa que o apótema do quadrado é a metade do lado. Isso aqui é lado, né? É lado sobre 2. Isso fazendo pelas relações trigonométricas. Mas é perfeitamente visível aqui. Olha só. Deixa eu retomar aqui. Se vocês bem observarem, aqui eu tenho um triângulo retângulo, mas se aqui eu tenho 90 graus e aqui 45, lá em cima eu também terei 45 graus. Isso me leva ao quê? Que este triângulo vermelho que eu desenhei, no caso de um quadrado inscrito, ele vai ser um triângulo isósceles. Eu terei um ângulo de 90, mas terei 2 ângulos internos iguais. E quem são esses lados que são iguais? Obviamente não vai ser a hipotenusa, que tem que ser a maior delas. São os 2 catetos. Olha só. A sobre 4, esse A sobre 4, esse A4 é igual ao lado sobre 2. Então, se quiserem anotar aí, né, que o apótema é igual ao lado sobre 2. É uma outra observação. Só não vou fazer a demonstração dela, mas já fiz via desenho. Tá? Então aí eu fiz o triângulo equilátero inscrito, o quadrado inscrito, e aqui acho que vai ficar meio apertado para fazer o desenho vou ter que ir para o lado de lá, tá? Para não ficar apertado, vou fazer o desenho agora. Fiz o triângulo equilátero inscrito, fiz o quadrado inscrito, e agora nós vamos para o hexágono, regular inscrito, tudo bem? Enquanto isso, vamos fazer agora, eu tenho que fazer a conferência montadinha.
certinho aqui. O hexágono regular, eu tenho ele aqui, aqui. Então daí sai. Bom, deixa eu desenhar tudo ele aqui. Então agora, gente, ó, o hexágono regular inscrito. Bom, mais uma vez, aquilo que eu disse. Gente, tudo isso aqui é muito importante para nós trabalharmos logo na parte de geometria espacial. Então, todos esses desenhos, todas essas figuras, nós vamos precisar estar bem firmes com o comportamento delas e como que funciona para a gente resolver de uma maneira mais rápida. Então, acompanha comigo agora. Mais uma vez, assim como eu fiz no triângulo, fiz no quadrado, estou agora no hexágono. Eu tenho aqui, ó, outra vez, eu tenho esta situação aqui. Aqui. Como é um hexágono regular, gente, tá? Observa que isto aqui é a metade do lado, como nós já fizemos, não é? Em todos eles. Eita nós. Metade do lado. Aqui é o apótema 6, que eu vou chamar de A6. Aqui é o L sobre 2. E aqui é o raio. Acompanha comigo. Aqui eu tenho, ó, 90 graus. Observa qual é o detalhe que tem que ser chamado a atenção. Que no hexágono regular descrito em uma circunferência, eu tenho aqui esses 6 lados. E um hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. E se ele é formado por 6 triângulos equiláteros, observem que esse triângulo equilátero de baixo aqui, onde eu estou tirando, que aqui eu terei 60 graus. E aqui é o apótema 6, aqui é o lado sobre 2 e aqui é o raio. Então vamos começar a fazer as relações entre as figuras, entre os ângulos, os lados e as relações trigonométricas. Então vamos lá. Então eu tenho aqui... Adri, por que o cosseno de 45 é o mesmo para o seno? É que os lados, os dois catetos são iguais. Se tu olhar na fórmula, tem cateto oposto sobre... O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como o cateto oposto e o cateto adjacente são iguais, o que vai acontecer? Quando tu fizer cateto oposto sobre hipotenusa e cateto adjacente sobre hipotenusa, vão dar dois valores iguais. Isso nós vamos ver que vai dar raiz de 2 sobre 2 em ambos os casos. Tá? É legal fazer aquela tabelinha para eles. Eu posso colocar lá depois do lado. Tá? Bom, já faço agora então. Tá? Então, antes de fazer, já vamos lá. E a professora não está sorrindo ou ao contrário? Lugar do quadrado. Ah, tá. Para ficar melhor. Só para o tempo. Vamos fazer uma tabelinha aqui rapidinho para vocês.
cosseno e tangente. Seno, cosseno. Aqui é 30, 45, 60. Vou pedir que, inicialmente, tá, gente, vocês guardem apenas a formulinha e eu vou passar para vocês uma tabelinha para vocês trabalharem. Quando precisarem, na verdade, é para consultar. Eu acho que o vermelho não fica muito nítido. Não. Então tem que ser o preto, então. Então tá. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, então, seno, cosseno e tangente. Ah, até poderia falar com musiquinha, aquela coisa toda, mas por enquanto só a tabela, senão para poder terminar lá. Eu tenho aqui em todos eles faz aqui, isso aqui, isso aqui. E aí tu vai lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tá, gente? 1, 2, 3, 3, 2, 1. É tudo sobre 2. Só não vai raiz do 1. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1. É tudo sobre 2, só não vai raiz do 1. Então tá aqui, ó. É isso aí. Então eu tenho seno, cosseno e cosseno de 30, 45 e 60, tá? Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1. É tudo sobre 2, só não vai raiz do 1. Então eu tenho que seno de 30 é o meio, seno de 30 é o meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí inverte. O cosseno de 60 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é o meio. Observem aquilo que haviam perguntado, ó. Seno de 45 e cosseno de 45 são iguais. Por quê? Porque o seno, no caso do 45 graus, o cateto adjacente e o cateto oposto, eles têm a mesma medida. E a tangente, Fábio? A tangente é diferente. Eu não vou fazer musiquinha agora, porque é mais para quando chegar na hora. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1. E aqui vale raiz de 3. Tá? Para quem não lembra, a tangente de um ângulo, tu faz dividindo o seno de x pelo cosseno de x. Tudo isso a gente vai ver em trigonometria, ok? Então tá. Então tá pronta a tabelinha. Deixa eu para lá para eu terminar esta parte da figura inscrita. Voltando então aqui, agora vou só deixar para vocês, eu tenho aqui. Vamos encontrar o lado. Voltando aqui, eu tenho uma figura, um triângulo equilátero de 60 graus, e aqui eu tenho, primeiro, eu vou encontrar o lado. Então, o lado é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, eu trabalho com cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pelo raio. Aí tu vai lá, olha na tabelinha, que o cateto, o cosseno de 60 é o mesmo seno de 30, que vale 1 meio. 1 meio é igual a L sobre 2 dividido pelo raio. Então, gente, o que vai acontecer? Faz o produto cruzado e eu terei
2 vezes L sobre 2 igual a R vezes 1. Observe o que vai sair daqui? Que o lado é igual ao raio. Já era de se esperar, já comento com vocês. O lado do hexágono regular inscrito, ele é igual ao raio. Acompanhe comigo porque, olha só como é fácil. É só tu observar que se o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, observa que esta medida ela é igual a esta, que é igual a esta. Então, isto é o raio e isto aqui é o lado. Como é um triângulo equilátero, tem os 3 lados iguais, o raio é igual ao lado. Está aqui. Cheguei nessa conclusão. E depois, tem ainda um minutinho aí. Aqui agora eu tenho seno de 60, que é para eu encontrar, trabalhar com o apótema, que está aqui. O apótema é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa, então vai ser o apótema 6 dividido pelo raio. Certo? Vamos lá então. Seno de 60 está aqui. Seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Então eu fico com raiz de 3 sobre 2 é igual ao apótema 6 dividido pelo raio. Então, 2 vezes o apótema 6 é igual a R vezes raiz de 3. Tudo bem? Então, daqui sai que o apótema 6 do hexágono regular é R raiz de 3 dividido por 2. Esse é o valor do apótema 6. Então, eu fiz agora a relação, além de ter feito o triângulo, fiz o do quadrado, fiz agora aqui o do hexágono regular. Deixa eu só colocar para vocês aqui ao lado, já que eu fiz, né, a tabelinha para vocês, vou fazer, até para não ficar solto, ó. Para quem não lembra, eu tenho seno, cosseno e tangente. Lembra do soca, 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 tô. Para quem não lembra, eu já identifico. Seno é oposto sobre hipotenusa. O cosseno é adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre a hipotenusa. Seno é o oposto sobre a hipotenusa, cosseno é adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tudo isso nós falamos. Oposto sobre o adjacente. Falei isso ali. Seno é oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, que é seno sobre cosseno, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Soca à toa. Soca, soca, soca à toa. Então, eu tenho as 3 figuras regulares, o triângulo equilátero inscrito, o quadrado inscrito e o hexágono regular inscrito em uma circunferência, onde a gente faz a relação entre o lado com o raio e o apótema com o raio, certo? Então, esta é... Aí eu tenho, então, as 3 figuras importantes e as suas... O Eduardo tinha perguntado por que os 60 graus, que é os do ângulo dele. Aqui? Por que 60 graus? Porque um triângulo, um hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas para eu trabalhar com o lado em função do raio e o apótema em função do raio, eu faço esse recorte aqui, ó. E isso é um triângulo equilátero. E um triângulo equilátero ele tem 3 ângulos internos de 60 graus que nós fizemos na aula, lá na hora que eu trabalhei o triângulo equilátero. Ok? Tranquilo? Então tá. Então tá bom, gente. Muito obrigado então pela companhia. Um ótimo final de semana para vocês, como eu digo, né? Sempre eu falo das segundas-feiras, um ótimo final de semana. E voltaremos. Um abração. Tchau, tchau.